Episódio 52, as várias camadas do condicionamento. Bem-vindos e bem-vindas ao Ocupa o Teu Lugar, um podcast sobre o sistema de Human Design e os nossos processos de condicionamento, porque todos nascemos para ocupar o nosso lugar no mundo. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ocupa o Teu Lugar. Se me estás a ouvir, já sabes, vai até ao YouTube, porque o nosso vídeo agora está a ser editado com imensas referências para ir tirando apontamentos, então vai ser útil no teu processo de aprendizagem, digamos assim. Neste episódio é uma continuação do episódio anterior. No episódio anterior nós falámos sobre aquilo que mais nos condiciona e neste episódio nós vamos falar sobre as várias camadas do condicionamento. Voltando um bocadinho atrás, o condicionamento é tudo aquilo que nós sentimos que é toda a nossa bagagem, portanto não é uma coisa boa nem má, esta bagagem faz parte, é uma consequência do nosso processo de socialização. O que é que pode ser esta bagagem? A nossa língua, o país onde crescemos, o bairro onde crescemos, os amigos que temos à nossa volta, a nossa família, os hábitos da nossa família, etc. Tudo é uma forma de condicionamento. Portanto, é por isso que o condicionamento não é bom nem é mau e é por isso é que estamos todos condicionados e precisamos de começar a descondicionar. Nós sabemos que a adolescência é uma fase onde os adolescentes estão super condicionados no sentido em que estão muito identificados que são aquela coisa, não é? Há uma necessidade de pertencimento muito grande. Então, a adolescência é aquela fase em que nós queremos sair dos condicionamentos, queremos libertar-nos dos condicionamentos que tivemos em casa, daí a fase da rebeldia perante os pais, e é diferente para todos os adolescentes, é diferente para toda a gente, obviamente, estamos a falar em traços gerais. Isso é um comportamento saudável, não é? O começarem a sair do ninho e sair da proteção dos pais e ao mesmo tempo começarem-se a construir, não é? Questionarem quem é que eu sou, onde é que eu quero pertencer, onde é que eu quero encaixar, que tipo de música é que eu vou ouvir, as pessoas que ouvem este tipo de música, como é que se vestem, o que é que gostam, como é que passam o seu tempo, como é que falam. Então, de repente, a adolescência é uma altura em que eu me começo a condicionar, não é? Começo a sair do condicionamento da minha família, do sítio onde cresci e começo a pensar por mim. Só que a parte perigosa da adolescência é que os adolescentes ficam muito identificados com eu agora só sou esta coisa, não é? Porque eu gosto de metal, já não vou ouvir reggae. É quase proibido, não é? É quase uma traição. E depois, ser adulto é começar a perceber que nós podemos ser muita coisa, que nós podemos deitar fora, deixar para trás muita coisa que já não nos serve, que nos está a condicionar e podemos reconstruir-nos. E esta temporada é muito sobre este processo de deixar para trás, mas eu estou a deixar para trás porquê e como é que eu me vou reconstruir perante isto, não é? Como é que eu vou, se eu estou a deixar coisas para trás, há um lugar que precisa de ser ocupado e isso passa muito por um reposicionamento nosso perante a vida, de nós sentirmos que somos a autoridade da nossa vida. Então, voltando ao tema deste episódio, que é as várias camadas do condicionamento, é muito difícil nós identificarmos objetivamente o que é um condicionamento bom ou um condicionamento mau e sequer identificarmos qual é que é a camada em que nós estamos. Nós não conseguimos enfiar-nos numa caixa, numa máquina e a máquina diz-nos que, olha, porque a tua mãe se maquilhava muito e tu agora também te maquilhas muito, isto é um tipo de condicionamento de nível 7 ou de nível 8. Isso não existe. Então, a única coisa que nós temos para fazer é observar-nos, não é? É ter a consciência, ter a percepção, ter a capacidade de perceber, de ir mais fundo, ter a capacidade de olhar realisticamente para as coisas. Nós, como eu estava a dizer, nós não podemos olhar para um condicionamento como uma coisa boa ou má. Na verdade, isso é muito difícil de estabelecer, de definir e devemos... Acho que a forma que temos para nos mantermos mais descondicionados é sermos o mais livres possíveis na nossa cabeça. Claro que no limite, as nossas mentes precisam muito de limites, precisam muito de conseguir identificar coisas, por isso é que nós muitas vezes estamos a viver uma experiência e a nossa mente já está a classificar como esta experiência é boa, já é má, já está a pôr um rótulo, e isso é um atributo da nossa mente, ela precisa de fazer isto, é assim que nós
temos uma noção de tudo o que se passa à nossa volta e de quem é que vamos sendo à medida que as coisas acontecem, mas para descondicionar, nesta fase em que nós estamos ativamente a ir para a nossa vida e a questionar e a observar e a refletir e a desconstruir-nos, é importante nós não termos sempre esta obsessão com o eu vou ter de nomear esta experiência como uma coisa boa ou má, porque a partir do momento em que nós consideramos que um condicionamento que tivemos, imaginem uma crença ou um hábito que receberam de casa ou uma coisa que era muito familiar, a partir do momento em que a mente classifica isto como uma coisa boa ou má, depois é muito difícil ter um olhar crítico e nós, enquanto adultos, precisamos muito desenvolver um pensamento crítico sobre tudo aquilo que nos vai sendo passado, não é? Sobre o que vemos nas notícias, as opiniões dos nossos amigos, as opiniões da nossa família, da nossa religião, etc. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de habituar-nos a construir um lugar de neutralidade. Vou dar um exemplo, já dei este exemplo anteriormente, mas vamos pegar no exemplo de alguém que cresceu numa família onde se falava abertamente sobre o que se está a sentir, onde havia uma comunicação muito aberta, muito livre, muito espontânea, não só de todos os desafios, mas de todas as alegrias também, não havia segredos entre a família. Eu cresci numa família assim. E isso fez com que o meu condicionamento foi chegar à adulta e perceber que nas minhas relações eu não quero ter uma relação onde seja algo menos do que isto, onde eu não consiga ter uma amiga que acabei de conhecer, se calhar não que acabei de conhecer no primeiro segundo e conto-lhe já tudo sobre a minha vida e sobre os meus problemas, não é isso, mas para mim só faz sentido estar numa relação de amizade, de amor com alguém, se eu sentir que posso abrir o meu coração para esta pessoa, posso falar sobre os meus problemas. Para mim é muito difícil estar numa relação e falar sobre o que estou a sentir e aquela pessoa não se conseguir abrir. E eu sei que o mais normal é a maior parte das pessoas não conseguirem falar abertamente sobre o que estão a sentir. Então, eu tive de me adaptar. Primeiro tive de deixar para trás relações onde eu sentia que não conseguia estar com profundidade naquela dinâmica. Também aquela pessoa para ela não fazia sentido estar assim, então tive de deixar relações para trás, mas ao mesmo tempo eu tive de ir percebendo que nem toda a gente é assim, não é? Eu tive de ir percebendo que há muitas pessoas que são muito reservadas, que não gostam de falar sobre o que estão a sentir. E ainda que eu considere que isto não é uma coisa saudável, porque para mim, para a forma como eu quero estar na vida, esta partilha é metade do processo para aprendermos a gerir as coisas, a verdade é que eu precisei de questionar e de observar este condicionamento que eu fui recebendo. Ou seja, começar a crescer e a perceber que nem toda a gente era como era em minha casa, que a verdade, a maior parte das pessoas era o contrário, e não tomar só uma posição de porque eu cresci neste contexto, então isto é que é a coisa boa, é assim que as coisas se fazem. Obviamente, também teve as suas consequências eu ter crescido num ambiente assim, se calhar ser um bocado despocada, se calhar não saber muito bem definir limites do que é que vou dizer, acabei de conhecer esta pessoa e já estou a contar-lhe a minha vida toda. Isto foi algo que eu tive de ir descondicionando, isto foi algo que eu tive de ir perceber, tive de ir percebendo por mim. Então eu precisei de fazer esse descondicionamento e é algo que ainda vou fazendo. Isto é só um dos muitos exemplos de, à partida, quando nós olhamos assim de repente, nós conseguimos considerar que alguém que cresceu num ambiente onde se fala abertamente sobre as coisas, isso é uma coisa incrível. Eu, enquanto mãe, também quero isso aqui para a minha família e na relação que tenho com o meu filho. No entanto, dentro deste condicionamento que me foi passado, eu tive de descondicionar algumas coisas, eu tive de deixar algumas coisas para trás, eu tive de me adaptar, de ir para o mundo e de me adaptar e de perceber que nem toda a gente era como nós falávamos em casa. Isto é só um dos muitos exemplos destas várias camadas de condicionamento que nós temos e que muitas vezes não nos apercebemos. Agora, voltando ao início, o que é essencial para eu perceber as várias camadas de condicionamento que tenho em cima? Considerando que tentar identificar um condicionamento como bom ou mau vai afetar-nos pelo meio, porque se eu já estou a viver uma experiência e já estou a classificá-la, então eu já me estou a condicionar.
E eu sei que as nossas mentes, como eu já disse no início, as nossas mentes precisam muito definir coisas, mas vamos tentar olhar para tudo, para todos os nossos condicionamentos, com um olhar aberto. Vou dar aqui um exemplo, sei lá, do dia a dia que nós em sociedade, hoje em dia, como vemos o mundo e como vemos a mulher, seria algo difícil de aceitar. Por exemplo, imaginem um pai que proíba a filha de usar saia. Na nossa sociedade hoje em dia isso é considerado muito retrógrado, não é? Alguém que faz isso é uma pessoa que ficou parada no tempo. É um condicionamento muito mau. Mas imaginem que, e para mim pessoalmente, isso seria impensável, não é? Seria impensável. Eu acredito que cada pessoa é a sua autoridade, portanto cada pessoa tem o poder e tem todo o direito de escolher aquilo que quer vestir. No entanto, imaginem que nós não conhecemos o contexto desta família. Imaginem que existe um motivo por trás desta proibição deste pai, seja o contexto onde esta família vive, seja esta mulher esta adolescente, vamos supor que é uma adolescente, pode ter algum problema neurológico e não o desenvolvimento dela não ser um desenvolvimento normal, e aqui entre aspas normal porque isto é sempre relativo, mas imaginem que esta pessoa não se sabe comportar socialmente, não consegue encaixar e, portanto, ao estar a usar uma saia, pode estar a expor demasiado o seu corpo e o pai dela proibiu-a. Isto é um exemplo, se calhar não é o melhor exemplo, foi o exemplo que me veio agora à cabeça, mas é um bom exemplo de que, como tudo, é questionável. É claro que há coisas que nós de base achamos condenáveis, não é? Tipo, é claro que há condicionamentos que nós consideramos absolutamente deploráveis, tipo, sei lá, aquelas coisas horríveis que acontecem de famílias que prendem os filhos e não os deixam sair de casa, tipo, isso é uma coisa horrível. Mas o que eu gostava era que fossem para a vida e questionassem tudo, porque, e pegando neste exemplo, este exemplo por acaso é tramado porque mexe mesmo, não é? Tipo, não há coisa mais horrível, ou há poucas coisas mais horríveis no mundo do que um pai prender uma criança numa cave e esta criança não poder desenvolver-se, não é? Isso é horrível. E, portanto, é um condicionamento mesmo horrível. Mas, assim, overall, não pegando nestes exemplos extremos, o que eu quero é que vocês vão para a vossa vida e que questionem, primeiro que observem, não é? Voltando ao fim do último episódio, eu disse para levarem para casa esta pergunta, esta crença, esta forma que eu tenho de ver o mundo, este padrão, este hábito, isto limita-me ou expande-me? E nós queremos olhar para as coisas que nos limitam e perceber porque é que isto me limita. E nesta desconstrução da observação destas camadas que nós temos, nós queremos ter assim algumas coisas, que é, queremos desenvolver um pensamento crítico, queremos conseguir olhar para este condicionamento que nós temos, olhar para ele de frente e perceber se de facto isto me expande ou se eu estou a tentar só enganar-me. Queremos ter a capacidade de adaptar, não é? Pegando novamente no exemplo que eu dei da minha socialização em casa, não é? Eu tive de ir para o mundo e tive de ir de adaptar esta minha forma de ser. E isso não é uma coisa negativa, faz parte dos nossos processos de socialização, mais uma vez. E depois, para construirmos este pensamento crítico, nós temos de também estar conectados ao corpo. Portanto, nós questionamos, nós refletimos, nós observamos, nós percebemos o que é que nos expande e o que é que nos deixa retraídos. Começamos a ter um pensamento crítico sobre as coisas, um pensamento onde questionamos mesmo tudo aquilo que achávamos que era incrível, não é? E ser adulto também é olhar para isso. Nós hoje em dia vemos um bocado, de vez em quando, tipo, toda a gente tem um amigo ou uma amiga que vê a sua mãe como Deus no céu e a mãe na terra, ou o pai. E isso para mim é super fixe, tipo, que se admire tanto os pais, espero que o meu filho sinta isso por mim algum dia, mas quando aquele homem, por exemplo, vamos dar o exemplo do homem que admira muito a sua mãe. Quando aquele homem de repente quer encontrar uma mulher como a sua mãe, nós sabemos que há aqui um condicionamento que precisa de ser olhado, não é? Sabemos que há aqui alguma coisa que se calhar não é a mais saudável. E é exatamente isso. Nós queremos conseguir olhar para as nossas limitações, para a nossa forma de ver o mundo e perceber, há aqui alguma coisa que não está assim muito fixe. Pronto, é isso. E depois queremos sentir no corpo
nós temos de estar sempre a fazer referência ao corpo, porque o nosso processo mental começa-se a desenvolver, não é? Nós conectamos a uma coisa, começamos a sentir, daí surgem emoções que ficam armazenadas no nosso corpo. E nós aí temos de começar a perceber os desconfortos que estamos a sentir perante aquilo que estamos a pensar, porque isso vai ser um indicador importantíssimo do nosso próprio descondicionamento. Se eu, quando penso na visão ou na opinião que alguém tinha de mim há 10 anos e continuo presa nessa pessoa, nessa personagem, nós muitas vezes, isso é uma coisa que nos condiciona tanto, que é a visão que os outros têm de nós fica cristalizada em nós, para o bem e para o mal. Aquela professora achava que eu não tinha jeito para desenho, então eu nunca me vou considerar uma artista. A minha mãe achava que eu não tinha jeito para a cozinha, deixava a cozinha toda desarrumada, então eu nunca vou dedicar-me à cozinha e nunca me vou sentir que tenho permissão para cozinhar, por exemplo. Estas coisas que nós vamos olhando para o passado e percebemos que há pessoas que têm uma ideia concreta sobre nós ou sobre uma parte de nós, quando nós refletimos sobre isso, sentimos um descondicionamento, sentimos um desconforto no corpo, então podes ter a certeza que aqui está uma coisa que tu precisas de olhar e precisas descondicionar. Porque esta conexão com o corpo e com aquilo que nós estamos a sentir no nosso corpo é muito importante. Nós temos de ter tempo para integrar aquilo que estamos a sentir. E como é que nós podemos fazer isso de uma forma simples? Bem, de uma forma não simples e acompanhada, eu diria que fazer um acompanhamento somático é importantíssimo. Para começares a fazer isso em casa, obviamente tempo sozinho, tempo sozinha, vai para a natureza, vai para um sítio onde possas estar só com os teus pensamentos, escreve, sente, respira, transmuta um bocado isso que estás aí a sentir. E depois observa no teu dia-a-dia como é que podes ressignificar isso, por exemplo. Nós ressignificamos muitas vezes trazendo sensações de segurança para o nosso corpo. Voltando ao exemplo da professora que achava que tu nunca podias ser um artista. Essa professora já não existe, já não existe na tua vida, essa visão que tu tens de ti também já não existe, tu cresceste, és outra pessoa, então aquilo que tu podes fazer é pegar em ti e dar provas a ti mesmo que tu podes ser um artista, até porque ser um artista é uma coisa tão subjetiva. A única forma que o artista tem de ser um artista é assumir que é um artista, não é? É claro que nós encontramos pessoas muito talentosas e que nos podem dizer, encontramos pessoas tão talentosas e dizemos, uau, és mesmo um artista, e essa pessoa, ao ouvir a validação externa, vai considerar que é um artista. Mas olhando objetivamente para o mundo, a maior parte das pessoas tem de assumir que é artista, porque ainda há tanto condicionamento à volta do que é ser um artista e de que os artistas não fazem dinheiro e que são os falhados e blá blá blá, que é preciso que esta pessoa desconstrua quem acha que é na visão desta professora, que já não faz parte da sua vida e que é uma coisa completamente do passado, e crie bases sólidas para ter uma nova visão de si mesmo. E isso começa com trazer sensações de segurança, de repente, para o corpo. De repente, quando tu pensas em ti como artista, se tu estiveres seguro no teu corpo e seguro que és isso, o processo de desencadeamento de emoções que tu vais sentir é completamente diferente se tu ainda estiveres parado no tempo lá atrás naquilo que a tua professora achava. Então, esta é um ritual, é um passo a passo essencial para tu ires observar as várias camadas do teu condicionamento, sabendo que o condicionamento é uma inevitabilidade, nós vamos estar sempre condicionados. Aquilo que nós queremos observar no nosso dia-a-dia para sermos cada vez mais livres, para sentirmos que somos cada vez mais a autoridade da nossa vida, é perceber se este condicionamento que eu tenho, esta visão, esta crença, este padrão, este hábito, esta cena que eu tenho dentro de mim, se me está a expandir ou se me está a retrair. E a partir daí é começar a desconstruir. Nós fazemos esta desconstrução mental, fazemos esta desconstrução no corpo, trazendo sensações de segurança para o corpo, voltando a viver isso, mas de um lugar onde quase que pegamos nesta criança ferida, nesta criança artista que ficou ferida lá no passado, e pegamos nela e dizemos, olha, tu és artista e tu tens todo o direito de ser artista. Não precisas de ser artista profissionalmente, mas pega em ti e começa a pintar. Pega em ti e volta a pegar na máquina fotográfica ou volta a pegar na guitarra. O que quer que seja, volta a assumir isso perante
ti mesmo, porque é a única coisa que é preciso. Se o mundo considera ou não considera, isso não interessa. Na verdade, o trabalho do Rick Rubin é importantíssimo, e se não leste aquele livro que está ali, Creative Act, estou a apontar aquele ali, por favor, lê. Precisamente porque ele diz-nos sempre, ele tem este princípio que eu acho incrível, que é a audiência vem em último lugar. E quando um artista está demasiado focado na audiência, no que a audiência vai pensar, e eu agora vou só fazer isto para a minha audiência, perde-se o seu processo criativo. Então, eu gosto muito de olhar para a vida como cada um de nós, por mais pragmático, científico que seja, nós somos os artistas das nossas vidas, porque se nós somos a autoridade da nossa vida, significa que nós estamos meio que a fazer arte com cada coisa com cada decisão que tomamos, e quando começamos a olhar para a nossa vida como arte, a nossa perspectiva muda muitíssimo. Mas não é sobre isso este episódio. Isto é uma das muitas perspectivas que podemos ter perante a vida. Eu estou a desenvolver essa perspectiva já há alguns anos. E, portanto, voltando à questão das várias camadas do condicionamento, nós queremos, basicamente, para resumir, desenvolver um pensamento crítico, estar conectado ao corpo, retrairmos e irmos observar e termos estes espaços de recolhimento onde conseguimos sentir, onde conseguimos escrever, onde conseguimos transmutar. Os nossos workbooks da chave são um exercício excelente para olhares para as várias camadas de condicionamento. Mesmo que não tenhas a chave, ter o e-book sobre o teu desenho, obviamente é um plus, mas ter o workbook está cheio de exercícios sobre ti, sobre a tua família, sobre aquilo que mais te limita, e isso, como são exercícios para tu ires fazendo, imagina tu teres este espaço de recolhimento, sem distrações, onde estás só contigo a fazer estes exercícios. Isso é brilhante e vai ajudar-te muitíssimo neste processo de desconstrução. Espero que tenha sido útil. No próximo episódio nós vamos falar sobre aquilo que mais nos condiciona, que é a nossa mente. Vamos perceber como é que ela funciona. Até breve! Ou melhor, até para a semana.